Eu não posso atar meu futuro ao de um fracassado, Lucas. A frase saiu da boca de Isabela com a frieza de uma lâmina de bisturi, precisa, cortante e sem uma gota de emoção. Ela a pronunciou ali, no meio da sala de estar do nosso apartamento, um espaço que eu havia projetado e que, até aquele instante, eu chamava de lar. A luz do fim de tarde de São Paulo entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, e o rosto dela, que parecia uma máscara de porcelana, belo e impenetrável. Eu tinha acabado de contar a ela. As palavras ainda pairavam entre nós, pesadas e disformes. Fui demitido. Eu esperava um abraço. Talvez vamos dar um jeito, amor. Qualquer coisa, menos aquele veredito final, entregue com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Ela se levantou do sofá de design italiano que escolhemos juntos, ou melhor, que ela escolheu e eu paguei, e caminhou até o quarto. Não houve choro, não houve gritos. Apenas o som metódico e silencioso de zíperes se fechando. Ela estava fazendo as malas. Isabela, o que você está fazendo? Minha voz saiu como um sussurro rouco, um som estranho na acústica perfeita da sala. Ela reapareceu na porta do quarto, arrastando uma mala de grife, aquela que eu lhe dei de aniversário no ano passado, depois de trabalhar 3 fins de semana seguidos para cobrir o custo. Eu estou indo embora, Lucas. Eu me amo demais para afundar com você. Fracassado. A palavra ecoou na minha mente, ricocheteando nas paredes do meu crânio. Uma semana atrás, eu era o arquiteto sênior de uma das maiores construtoras do país, o noivo exemplar, o provedor. Agora desempregado há menos de 6 horas, eu era um fracassado. Um peso morto do qual ela precisava se livrar. 5 anos, Isabela. Nós construímos uma vida juntos, eu disse, sentindo o desespero subir pela minha garganta como bile. Não, Lucas, ela corrigiu, parando em frente à porta, a chave do apartamento já na mão. Você construiu as paredes, eu construí a vida, e eu estou levando a minha comigo. Ela olhou ao redor, para os quadros na parede, para os móveis, para o tapete persa. Um olhar que não era de nostalgia, mas de avaliação, como se estivesse calculando o valor de tudo o que estava deixando para trás. Então, seus olhos pousaram em mim pela última vez. Eu mereço mais do que isso. Sempre mereci. E com isso, ela abriu a porta e saiu. O clique da fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi. Foi o som do fim do mundo. O meu mundo. Fiquei ali, parado no meio da sala, enquanto o sol se punha sobre a cidade, mergulhando o apartamento em sombras. O espaço, antes cheio de vida e planos, agora parecia uma tumba. E a palavra dela, fracassado, era o epitáfio gravado na minha lápide. Naquele momento, eu acreditei nela. Eu era um fracasso. O que eu nunca poderia imaginar, o que nem em seus sonhos mais selvagens ela poderia prever, era que aquele insulto, aquela humilhação, não seria o meu fim. Seria o meu combustível. A dor da traição é uma coisa curiosa. No início, é um choque entorpecente. Os dias que se seguiram à partida de Isabela foram um borrão de silêncio e espaço vazio. O apartamento, que antes parecia um símbolo do nosso sucesso, agora ecoava minha solidão. Cada objeto era uma lembrança. A cafeteira de expresso que ela insistiu que precisávamos, embora eu só bebesse café coado. O sistema de som que usamos uma única vez para uma festa que ela deu para seus amigos importantes. A cama king size que de repente parecia um deserto gelado. Eu me arrastei por esses primeiros dias, mal comendo, mal dormindo. Minha mente ficava repassando nossa história, procurando por sinais, por pistas que eu havia ignorado. E eles estavam todos lá, gritando para mim do passado. Conheci Isabela em uma galeria de arte. Eu era um jovem arquiteto, recém-saído da faculdade, cheio de ideias e ambição. Ela era estagiária em uma revista de moda, com olhos que brilhavam mais que qualquer obra de arte na parede. Fui instantaneamente cativado. Ela era linda, charmosa e parecia genuinamente interessada nos meus sonhos. Você vai ser grande, Lucas. Eu sinto isso. Ela me disse em nosso primeiro encontro. Na época, eu pensei que era apoio. Hoje, vejo que era uma avaliação de investimento.
Nosso namoro foi um turbilhão. Eu estava subindo na firma, assumindo projetos maiores, trabalhando horas insanas. Mas eu não me importava, porque tudo era para nós. Cada bônus era para uma viagem que ela queria fazer, cada aumento era para um restaurante mais caro que ela queria experimentar, cada noite mal dormida era para o anel de noivado que ela casualmente apontou em uma vitrine da Oscar Freire. Eu a amava. Amava-a com a devoção cega de um homem que acredita ter encontrado sua alma gêmea. Quando ela decidiu que a revista de moda não era para ela e queria fazer um curso caro de design de interiores, eu paguei. É um investimento em nosso futuro, amor, eu dizia para mim mesmo, enquanto fazia empréstimos. Quando ela quis um carro novo, um Audi, para manter as aparências com seus novos contatos, eu refinanciei o meu próprio carro para dar a entrada. Eu estava construindo um império, mas o trono era só para ela. Lembro-me vividamente de uma noite, cerca de 1 ano antes do fim. Eu estava exausto, trabalhando em um projeto enorme com um prazo impossível. Cheguei em casa depois da meia-noite e a encontrei acordada, olhando catálogos de móveis. Amor, eu consegui a conta do resort em Angra, eu disse, esperando um pingo de entusiasmo. Era um grande negócio para a firma, e meu nome estava por todo ele. Ela mal levantou os olhos. Que bom, querido. Olha, o que você acha deste sofá? É de um designer dinamarquês. Perfeito para a nossa casa de praia. Nós não temos uma casa de praia, Isa, eu respondi, o cansaço pesando em cada sílaba. Ainda não, ela disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Mas precisamos estar prontos. A imagem é tudo. Naquela noite, algo em mim se partiu. Percebi que eu não era um parceiro em nossa vida. Eu era o financiador. Eu era o meio para um fim. Mas eu enterrei esse sentimento. Empurrei-o para o fundo da minha mente. Eu tinha investido demais para desistir. Eu tinha me sacrificado demais para admitir que a fundação da nossa vida era podre. E então, o chão ruiu. A crise econômica atingiu o setor de construção como um tsunami. Minha empresa, que parecia intocável, anunciou cortes em massa. Meu nome estava na lista. Fui chamado à sala do RH em uma tarde de terça-feira e saí de lá com uma caixa de papelão contendo 10 anos da minha vida profissional. O primeiro e único telefonema que fiz foi para Isabela. E, em resposta, ela me serviu meu epitáfio em uma bandeja de prata. Nos dias que se seguiram, a humilhação se misturou com a dor. Vi suas postagens nas redes sociais. Menos de uma semana depois de me deixar, ela estava em uma festa em um iate no Guarujá, sorrindo, taça de champanhe na mão, ao lado de um homem mais velho com um relógio caro e um sorriso satisfeito. A legenda dizia: finalmente livre para voar. Ela nem mesmo teve a decência de fingir luto. Aquilo me quebrou. Eu toquei o fundo do poço. Olhei meu reflexo no espelho e vi o que ela via. Um homem de 30 e poucos anos, desempregado, abandonado, vivendo em um apartamento que era uma concha vazia de uma vida que não era mais minha. Eu era um fracassado. A profecia dela havia se tornado minha realidade. E foi ali, no ponto mais baixo, na escuridão total, que uma pequena chama teimosa se acendeu. Passei quase 1 mês naquele limbo, um fantasma assombrando meu próprio apartamento. O mundo lá fora continuava, mas o meu havia parado. Perdi a conta de quantas pizzas pedi, de quantas noites passei olhando para o teto, repassando cada erro, cada palavra, cada sacrifício. A voz de Isabela chamando-me de fracassado era um zumbido constante em meus ouvidos. A virada não veio como um raio de inspiração divina ou um discurso motivacional de um filme. Veio de forma muito mais mundana. Meu dinheiro estava acabando. O aluguel do apartamento que eu mal conseguia olhar sem sentir uma pontada no peito venceria em breve. A realidade fria e dura estava batendo na porta. Eu precisava fazer alguma coisa. Com uma energia que não sentia há semanas, comecei a arrumar o apartamento. Não para ficar, mas para sair. Cada objeto que eu tocava era um lembrete da vida que eu construí para Isabela. Decidi que não queria mais nada daquilo. Eu precisava apagar tudo para poder começar de novo. Foi enquanto esvaziava meu antigo escritório em casa, um cômodo que mal usei nos últimos anos, que o encontrei. Escondido no fundo de uma gaveta, sob pilhas de plantas arquitetônicas antigas e contratos de projetos passados, havia um portfólio de capa dura preta, um que eu não abria há quase uma década. Minhas iniciais, LAM, estavam gravadas em prata na capa.
Com os dedos trêmulos, eu o abri. Dentro não estavam os projetos corporativos estéreis que definiram minha carreira. Estavam os meus projetos, meus sonhos. Esboços de casas autossustentáveis, com telhados verdes e sistemas de captação de água da chuva. Designs para espaços comunitários feitos de materiais reciclados. Um plano de negócios detalhado para uma pequena firma de arquitetura boutique chamada Ethos Arquitetura, com um manifesto que eu mesmo escrevi. Construir espaços que respeitem o planeta e elevem o espírito humano. Eu tinha esquecido completamente daquilo. Era o Lucas da faculdade, o idealista, o sonhador, antes de ser seduzido pelo salário de 6 dígitos e pela promessa de um estilo de vida que Isabela desejava. Eu havia colocado aquele portfólio de lado, dizendo a mim mesmo que era um sonho para mais tarde, quando estivéssemos estabelecidos. Mas estabelecido nunca era o suficiente para ela. Folheando aquelas páginas, senti algo despertar dentro de mim. Uma paixão que eu pensei estar morta e enterrada. O arquiteto que queria mudar o mundo, não apenas construir arranha-céus para corporações sem rosto. E então a raiva veio. Uma raiva pura e gelada. Raiva de Isabela, sim, mas principalmente raiva de mim mesmo. Raiva por ter permitido que ela e a busca por seu tipo de sucesso me fizessem esquecer quem eu realmente era. Fechei o portfólio. Levantei-me e olhei pela janela. A cidade de São Paulo se estendia diante de mim, um monstro de concreto e vidro. Mas pela primeira vez, não me senti intimidado. Senti um propósito. Fracassado? Eu disse em voz alta para o apartamento vazio. Você ainda não viu nada. Naquele instante, a dor deu lugar à determinação. Eu não iria procurar outro emprego em outra firma. Eu não tentaria recriar a vida que perdi. Eu iria construir algo novo, algo meu. Eu iria construir a Ethos Arquitetura. A demissão e o abandono não foram o meu fim. Foram a minha libertação. E Isabela? Ela nunca imaginou que, ao tentar me destruir, ela na verdade me deu a única ferramenta que eu precisava para me encontrar. O nada. Porque quando você não tem mais nada a perder, você finalmente é livre para ganhar tudo. A decisão de dar vida a Ethos Arquitetura foi como ligar um interruptor em um quarto escuro. De repente, havia luz. Havia um caminho. O primeiro passo foi doloroso, mas necessário. Desfazer-me de todos os vestígios da minha vida com Isabela. Vendi o apartamento de luxo no Itaim Bibi, junto com todos os móveis de design e gadgets caros. O corretor de imóveis ficou chocado. Mas, Sr. Mendes, este lugar é o seu portfólio vivo, ele exclamou. Não mais, respondi. Estou construindo um novo. Com o dinheiro da venda e a minha rescisão, eu tinha um capital inicial decente. Mudei-me para um pequeno apartamento alugado na Vila Madalena, um lugar com personalidade e alma, mas sem o brilho estéril que Isabela tanto amava. As paredes estavam nuas, os móveis eram de segunda mão, e eu nunca me senti tão em casa. A primeira ligação que fiz foi para Davi, meu melhor amigo da faculdade. Davi era um engenheiro estrutural brilhante, com o mesmo espírito idealista que eu tinha. Enquanto eu subia na escada corporativa, ele havia montado sua própria pequena consultoria, trabalhando em projetos que o apaixonavam, mesmo que não o tornassem rico. Ethos Arquitetura, eu disse ao telefone sem preâmbulos. Houve um silêncio do outro lado da linha e então uma gargalhada. Pensei que você tinha enterrado esse sonho junto com sua alma, cara. Ele brincou. A alma foi resgatada, eu disse. Preciso de um parceiro. Davi não hesitou. Ele sempre acreditou nos meus projetos. Em uma semana, estávamos trabalhando na mesa da minha cozinha, cercados por xícaras de café e plantas arquitetônicas. Os primeiros meses foram um exercício de humildade brutal. Passamos de projetar arranha-céus multimilionários para lutar por pequenas reformas e projetos de garagem. Cada não era uma facada, um eco da voz de Isabela na minha cabeça. Nossa grande chance veio de onde menos esperávamos. Uma pequena ONG ambientalista precisava de um novo centro comunitário em uma área de baixa renda na Zona Leste. O orçamento era minúsculo, quase insultante. Todas as grandes firmas haviam recusado. Para nós, era uma tela em branco. Despejamos tudo naquele projeto. Usamos materiais de construção reciclados,
Implementamos um design bioclimático que minimizava a necessidade de ar-condicionado e aquecimento, e envolvemos a comunidade local no processo de construção. Eu passava 18 horas por dia no local, com as mãos sujas de cimento e o coração cheio de uma alegria que o dinheiro nunca me deu. O centro comunitário foi concluído em 6 meses. Não era grandioso, mas era inteligente, funcional e, acima de tudo, humano. Um blogueiro de arquitetura influente ouviu falar sobre o projeto e veio visitá-lo. Sua matéria, intitulada A Arquitetura da Alma, como um pequeno centro comunitário está redefinindo o design sustentável em São Paulo, viralizou. De repente, os telefones começaram a tocar. No início, eram clientes pequenos, casais que queriam construir casas ecológicas, pequenos empresários que queriam escritórios com uma pegada de carbono menor. Cada projeto era uma oportunidade de aprimorar nossa visão, de provar que design sustentável e beleza estética poderiam andar de mãos dadas. A Ethos Arquitetura começou a crescer. Mudamos da minha cozinha para um pequeno escritório compartilhado, depois para o nosso próprio espaço, um antigo armazém que reformamos usando nossos próprios princípios de design. Contratamos jovens arquitetos e engenheiros que compartilhavam nossa paixão. Eu não era mais apenas Lucas, o arquiteto. Eu era Lucas, o fundador e visionário. Nesse processo eu também mudei. A dor e a humilhação haviam sido forjadas em uma armadura de foco e resiliência. Eu não estava mais tentando provar algo para Isabela. A memória dela havia se tornado um ruído de fundo distante. Eu estava fazendo aquilo por mim, pelo Lucas que se perdeu ao longo do caminho. Eu trabalhava mais do que nunca, mas não me sentia cansado. Sentia-me vivo. Cerca de 2 anos após a fundação da Ethos, recebemos uma ligação que mudou tudo. Era de um conglomerado europeu, uma das maiores empresas de energia renovável do mundo. Eles estavam construindo sua nova sede latino-americana no Rio de Janeiro e queriam um edifício que fosse um marco da sustentabilidade. Eles viram nosso trabalho, leram sobre nossa filosofia e nos convidaram para competir pelo projeto contra algumas das maiores firmas de arquitetura do mundo, incluindo a que me demitiu. A preparação para a apresentação foi a mais intensa da minha vida. Davi e eu mal dormimos por 1 mês. Criamos um projeto audacioso, uma torre que não apenas gerava sua própria energia, mas também purificava o ar ao seu redor, com jardins verticais e um sistema de fachada que se adaptava ao clima. No dia da apresentação, no Rio, entrei na sala de reuniões e vi os rostos dos meus antigos chefes. Vi o pânico em seus olhos quando perceberam contra quem estavam competindo. Eles apresentaram um projeto seguro, corporativo, sem alma. Então foi a minha vez. Falei com uma paixão e confiança que surpreenderam até a mim mesmo. Eu não estava vendendo um prédio. Estava vendendo uma visão, um futuro. Eu estava vendendo a alma da Ethos Arquitetura. 1 semana depois, recebemos a notícia. Nós ganhamos. O contrato era o maior da história da nossa firma e nos colocou no mapa global. Eu não senti um desejo de esfregar na cara de ninguém. Senti uma profunda e silenciosa validação. Eu não era um fracassado. Eu era um construtor de sonhos. E o mais irônico de tudo, eu tive que perder a vida que achava que queria para finalmente construir a vida que eu nasci para ter. 3 anos podem parecer muito tempo, mas quando você está construindo um sonho, eles passam voando. O projeto da sede no Rio de Janeiro, que batizamos de Torre Bioclima, tornou-se um marco arquitetônico. Ganhamos prêmios, fomos destaque na capa de todas as revistas de arquitetura e design do mundo. A Ethos Arquitetura não era mais uma startup promissora. Éramos uma força a ser reconhecida. E eu, Lucas, o fracassado, era o rosto por trás de tudo. A minha vida pessoal também floresceu. Encontrei o amor novamente, de uma forma que eu não sabia ser possível. Sofia era uma artista plástica, uma alma vibrante e independente que me amava pelo que eu era, não pelo que eu podia proporcionar. Ela ria das minhas piadas ruins, me desafiava intelectualmente e segurava minha mão tanto nos dias de celebração quanto nos de exaustão. Com ela, eu não precisava performar. Eu só precisava ser. A noite do clímax chegou de forma inesperada. Foi no Grande Prêmio de Arquitetura das Américas, o evento mais prestigiado do nosso setor, realizado em um hotel-palácio em Buenos Aires. A Ethos estava concorrendo ao prêmio principal,
Firma do ano. Eu estava lá com Sofia ao meu lado, sentindo uma calma que vinha de um lugar de realização profunda, não de ego. Estávamos no coquetel antes da cerimônia, conversando com colegas e admiradores, quando a vi. Isabela. Ela estava do outro lado do salão, impecavelmente vestida, como sempre. Mas algo estava diferente. O brilho de superioridade em seus olhos havia sido substituído por uma ansiedade mal disfarçada. Ela estava no braço de um homem muito mais velho, um magnata do setor imobiliário conhecido por suas práticas comerciais duvidosas e por tratar suas esposas como acessórios. Nossos olhos se cruzaram. Vi um flash de choque em seu rosto, seguido por uma descrença quase cômica. Ela sussurrou algo para seu acompanhante e começou a caminhar em minha direção, um sorriso forçado nos lábios. Sofia percebeu a mudança em minha postura e apertou minha mão discretamente. Lucas, meu Deus, é você mesmo? A voz dela era melosa, artificial. Eu não posso acreditar. Você está incrível. Eu sempre soube que você tinha esse potencial todo. Eu mantive minha expressão neutra. Isabela. Que surpresa. Surpresa? Querido, eu acompanho seu sucesso. A Torre Bioclima. Genial. Eu sempre disse que você era brilhante, não disse? Ela continuou, ignorando completamente Sofia ao meu lado. Eu não me lembro de ter sido assim. Respondi calmamente, minha voz sem inflexão. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Ah, Lucas, não seja assim. Tivemos nossos problemas, eu sei. Eu era jovem, tola. Cometi um erro. O maior erro da minha vida. Seus olhos suplicavam por algo. Absolvição. Uma segunda chance. Talvez apenas uma reação que validasse sua importância. Antes que eu pudesse responder, o mestre de cerimônias subiu ao palco. E o prêmio de firma de arquitetura do ano vai para Etos Arquitetura. O salão explodiu em aplausos. Beijei Sofia, abracei Davi, que estava sentado em uma mesa próxima, e subi ao palco. Com o pesado troféu de cristal em minhas mãos, olhei para a plateia. Meus olhos encontraram os de Isabela. Ela me olhava com uma mistura de admiração, inveja e, acima de tudo, arrependimento. Segurei o microfone. Obrigado. Há alguns anos alguém me disse que eu era um fracassado. Na época, eu acreditei. Perdi meu emprego, meu lar, a pessoa que eu achava que amava. Perdi tudo o que eu pensava que definia meu valor. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem. E sou eternamente grato por isso. Porque foi somente quando perdi tudo que fui forçado a construir algo do único material que ninguém pode tirar de você, sua própria verdade, sua própria paixão. Este prêmio não é sobre sucesso, é sobre resiliência, é sobre transformar o fundo do poço na fundação mais sólida que você pode imaginar. Obrigado. Desci do palco sob uma ovação de pé. Muitos vieram me parabenizar. Quando a multidão diminuiu, Isabela estava ali, esperando. Seu acompanhante havia desaparecido. Lucas, aquilo foi lindo, ela disse, a voz embargada. Precisamos conversar, tomar um café. Eu sinto tanto a sua falta. Olhei para ela, a mulher que quase me destruiu, e não senti raiva. Não senti nada além de uma pena distante. Ela ainda estava presa em um mundo de aparências, enquanto eu havia construído um mundo de substância. Sinto muito, Isabela, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava sendo completamente honesto. Meu tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho agora. Olhei para Sofia, que me esperava com um sorriso caloroso. E eu só o invisto em pessoas e projetos que têm um alicerce sólido. Aprendi minha lição sobre estruturas frágeis. Virei as costas e caminhei em direção a Sofia, deixando Isabela parada no meio do salão de festas, uma estátua de arrependimento banhada pela luz dos holofotes que agora eram meus. Ela não havia apenas perdido um noivo, ela havia perdido o bilhete de loteria que ela mesma jogou fora. E essa foi a justiça poética mais doce que eu poderia imaginar. O resto da noite em Buenos Aires foi uma celebração genuína, não de vitória sobre Isabela, mas de vitória de um ideal. Celebrei com minha equipe, com Davi, meu parceiro de trincheira, e com Sofia, meu porto seguro. Pela primeira vez, o sucesso tinha um gosto doce, não porque provava algo para os outros, mas porque era a materialização de um trabalho feito com integridade e paixão.
No voo de volta para São Paulo, enquanto Sofia dormia tranquilamente ao meu lado, refleti sobre a jornada. A imagem de Isabela, parada e sozinha no salão, não me trazia mais nenhuma emoção. Era como olhar para uma fotografia antiga de um estranho. A mulher que teve tanto poder sobre mim, que definiu meu valor com uma única palavra cruel, agora era irrelevante. Seu poder havia se dissipado no momento em que eu parei de acreditar em sua definição de sucesso e comecei a construir a minha. A vida continuou em seu ritmo gratificante. A Ethos Arquitetura continuou a prosperar, assumindo projetos cada vez mais ambiciosos e inovadores ao redor do mundo. Eu e Sofia nos casamos em uma cerimônia íntima em uma praia em Ubatuba, cercados por um pequeno grupo de amigos verdadeiros e familiares. Construímos nossa própria casa, um projeto da Ethos, claro, um santuário de luz, madeira e vidro que respirava em harmonia com a natureza ao redor. Cerca de 1 ano após o encontro em Buenos Aires, eu estava no meu escritório quando Davi entrou com um tablet na mão e uma expressão estranha no rosto. "Você não vai acreditar nisso", ele disse, me mostrando a tela. Era uma matéria de um portal de notícias de fofocas de negócios. O título era bombástico. Magnata do setor imobiliário, Ricardo Antunes, é alvo de investigação por fraude e lavagem de dinheiro. Ricardo Antunes era o homem com quem Isabela estava na noite do prêmio. A matéria detalhava um esquema complexo que poderia levá-lo à falência e à prisão. A foto que ilustrava a matéria mostrava Isabela saindo de um tribunal, o rosto coberto por óculos escuros enormes, a imagem da derrota. Seu castelo de cartas, construído sobre o dinheiro sujo dele, estava desmoronando. Eu não senti alegria, Schadenfreude, senti uma confirmação silenciosa do universo. Ela havia escolhido uma vida baseada em fundações frágeis e, como qualquer estrutura mal construída, ela estava fadada a ruir. Fechei o tablet e olhei pela janela do meu escritório. O jardim que eu projetei estava em plena floração. Vi Sofia lá embaixo, pintando em uma tela, o sol da tarde em seus cabelos. Minha vida não era mais sobre provar que não era um fracassado. Era sobre cultivar a felicidade, a paz e o propósito. O maior sucesso não foi o dinheiro ou os prêmios. Foi a liberdade. A liberdade de ser eu mesmo. A liberdade de definir meu próprio valor. A liberdade de saber que a opinião de pessoas como Isabela não passava de um eco em um cômodo vazio. Ela me chamou de fracassado porque eu perdi um emprego. Mal sabia ela que, ao fazer isso, ela me deu um universo inteiro para construir. E por essa ironia, por essa libertação inesperada, eu sou, de uma forma estranha e tortuosa, grato. A dor foi a escada que usei para subir mais alto do que jamais sonhei. O que você teria feito no lugar do Lucas? Teria buscado uma vingança mais direta? Ou acredita que o sucesso foi a melhor resposta? E você, já se sentiu subestimado por alguém apenas para usar isso como motivação para se superar? Quero muito saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo e me diga o que achou da jornada do Lucas. E se você gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão curtir e de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente aqui. E dê uma nota de 1 a 10 para esta história nos comentários. Isso me ajuda a entender o que vocês mais gostam e a trazer mais conteúdo que seja interessante para você. Muito obrigado por assistir. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você também vai gostar. Até breve. M.